missão? Qual é a matéria? Comecei a estudar Apocalipse hoje, foi... Acho que eram umas 6 horas, 6h30, mais ou menos. Eu vi um vídeo de... Ó, gente, eu tô na janela do pastor, peraí, deixa eu sair aqui. Nossa, eu nem sabia. Ei, Flávia. Eu tô aparecendo ali, você viu como tá aparecendo? Foi? Sair aqui. Fala, gente, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, paz. Vamos começar aí? Não tem como desligar. Amém. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Então tá bom. Todo mundo com a Bíblia aberta aí em Apocalipse 12. Amém. Pai do Senhor. Paz seja contigo, pastora. Deixa eu aqui desligar o... Desliguem aí o microfone, deixam a câmera aberta, por favor. Para a gente começar a aula. Então, Apocalipse 12, a gente provavelmente hoje esgota esse assunto para a gente entrar em Apocalipse 13. Para quem está curioso, Apocalipse 13 fala aí do anticristo, né? Nós vamos bater um pouco de papo sobre o anticristo, talvez a gente entre hoje. Se não der tempo, a gente termina hoje Apocalipse 12, mas a gente já está aí bem avançado em Apocalipse 12, né? Já falamos muita coisa e eu queria, para quem está chegando agora, dar as boas-vindas, pedir para todo mundo pegar a Bíblia, pegar caneta, papel, para a gente anotar os versículos. E ao longo da semana a gente trocar figurinhas sobre esse texto que é tão profundo, né? Nós terminamos semana passada a leitura de Apocalipse 12, 5, né? E nós já descobrimos quem é a mulher, já descobrimos quem é o filho varão, já descobrimos por que ele foi arrebatado para Deus. E aí nós terminamos semana passada conversando um pouquinho sobre essa perseguição. Lembrando que Satanás, o dragão, estava atrás da mulher, estava atrás do filho varão. E depois que ele não conseguiu pegar o filho varão, ele foi atrás da mulher. E quem é a mulher, quem é o filho varão, nós já sabemos que a linguagem de Apocalipse é uma linguagem simbólica e nós já sabemos quem é a mulher e quem é o filho varão, certo? Todo mundo já sabe? Quem é a mulher e quem é o filho varão? Dá um joinha aí, quem sabe quem é a mulher e quem é o filho varão. Cadê os joinhas? Ninguém sabe quem é a mulher e quem é o filho varão. Tem aí no... Ah, tá aparecendo joinhas aí. Beleza. Então, o filho varão foi arrebatado para Deus, não a mulher. Então, nós paramos exatamente nesse ponto e eu gostaria de recapitular. Lembrando que nós estamos estudando Apocalipse 12, quando João viu uma série de coisas no céu e a gente já sabe que a linguagem de Deus é a linguagem dos símbolos. Então, toda vez que a Bíblia trata, por exemplo, da mulher, ela está querendo simbolizar alguma coisa e a mulher em toda a Bíblia trata do povo de Deus, não é? Trata das pessoas chamadas por Deus, do povo escolhido por Deus. E João está vendo uma mulher vestida de sol e essa mulher dando à luz com dores de parto. E o dragão, muito próximo dessa mulher, querendo tragar o filho varão. E aí nós diferenciamos quem é o filho varão e quem é a mulher. O filho varão, ele foi arrebatado para Deus, para quem está acompanhando aí, nós estamos no versículo 5. O filho varão está dizendo que nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações da terra com cetro de ferro. Nós já falamos semana passada e retrasada que para entender a Bíblia, quem é o filho varão, nós precisamos ir na própria Bíblia. Aonde que na Bíblia fala de um filho varão que há de reger todas as nações da terra? Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 e 27, que diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei o poder sobre as nações e com cetro de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro,
como também recebi de meu Pai. Ou seja, o filho varão, a Bíblia está caracterizando ele como vencedor. E este vai ser arrebatado para Deus. Esta expressão, arrebatado, não é? Que está aqui no capítulo 12, versículo 6 de Apocalipse, ela, melhor dizendo, Apocalipse capítulo 12, versículo 5, né? A expressão arrebatado é uma expressão grega que é harpazo, que é também a mesma expressão que aparece lá em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 16. Fala de tirar a força. Ou seja, Deus vai tirar a força algumas pessoas aqui desta terra, né? Isso também é demonstrado lá em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. Vamos ler esse texto aí? Para a gente recapitular, para todo mundo ficar na mesma página? Quem esqueceu, quem está chegando hoje, abram aí, por favor, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. Vamos lá. Vou ler aqui com vocês. Todo mundo abriu a Bíblia aí, gente? 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. Esse é um fenômeno que todos nós esperamos, que é o arrebatamento da igreja. Esse dia e a hora, Jesus falou que ninguém sabe, e haverá um arrebatamento, haverá o harpazo, que é Deus vai tirar os vencedores da igreja, o filho varão aqui da terra, para morar com ele e para estar com ele no céu. Olha o que a Bíblia diz aí no 1 Tessalonicenses 4, do 14, do 15 ao 18. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Tessalônica? Que neste dia, que é Apocalipse 12, 5, né? O dia do arrebatamento do filho varão, que nós sabemos que são os vencedores, por isso que Apocalipse 2, 26 e 27 diz: ao vencedor, não é, o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. Ou seja, neste dia, o que vai acontecer? Num dia que ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando, vai acontecer o arrebatamento, mas antes do arrebatamento, todos os mortos vão ressuscitar. Então essa é na Bíblia chamada de a primeira ressurreição dos mortos. Então Jesus é chamado pelo apóstolo Paulo de as primícias dos que dormem. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar. E agora, depois de Jesus, nesse dia, Paulo usa aqui a figura da trombeta, né? Nós sabemos que Apocalipse, aí no versículo, nos capítulos anteriores ao que nós estamos lendo, no capítulo 11, a gente fala, o apóstolo João, no Apocalipse capítulos 9 e 10, ele fala das 7 trombetas, né? E aí no capítulo 11, depois você anota aí esse versículo. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, fala da 7ª trombeta. Olha como é que os textos conversam, né? Nós estamos lendo aí 1 Tessalonicenses capítulo 4. E no versículo 16, Paulo está dizendo: ao soar da última trombeta. A trombeta será um grande sinal que vai acontecer. Nós vamos depois falar um pouco sobre ela. É um grande sinal desse arrebatamento iminente da igreja. Iminente porque ninguém sabe a hora. Então Paulo está dizendo, nesse dia vai acontecer 2 coisas. A primeira coisa, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então aquelas pessoas que nós conhecemos, que são os vencedores da igreja, os homens e mulheres que não amaram a sua própria vida, né? Segundo os textos que nós já lemos, de Apocalipse 12, estas pessoas que morreram em Cristo, elas ressuscitarão. Não é? E Paulo está dizendo que vai haver nesse dia a grande ressurreição. Aonde que você encontra isso também na Bíblia? Pode anotar aí para você dar uma estudada, você que gosta de examinar 1 Coríntios capítulo 15. Ali o apóstolo Paulo fala da ressurreição.
No versículo 19 de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo, ele diz que se nós esperarmos em Deus apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a aula de hoje está começando com um tema que é muito poderoso e importante, que é, vai haver o arrebatamento da igreja, e junto com o arrebatamento dos vencedores da igreja, haverá um outro fenômeno chamado a ressurreição dos mortos. Aquelas pessoas que nós conhecemos que morreram vencedoras em Cristo, fazendo a vontade de Deus, elas vão ressuscitar e vão subir aos céus. Esse fenômeno é um fenômeno que todos nós esperamos, e aí vai uma curiosidade, né? Os cristãos, alguns cristãos, sabendo desse fenômeno, e os judeus também, sabendo desse fenômeno, e alguns dos judeus esperam isso, a ressurreição dos mortos, lá em Israel, no Monte das Oliveiras, na cidade de Jerusalém, existe um cemitério, onde as pessoas colocam ali os corpos dos entes queridos, porque elas acreditam que a primeira ressurreição dos mortos vai acontecer primeiro naquele lugar. Então eles colocam lá os corpos dos mortos, tanto cristãos quanto judeus, inclusive islâmicos, esperando a ressurreição dos mortos daquele lugar especial, o Monte das Oliveiras. A gente encontra profecias como essa no livro de Zacarias, a ressurreição dos mortos, e é muito interessante a gente ver que esse fenômeno vai acontecer. E aquelas pessoas que você conhece, que morreram em Cristo, vencedoras, elas vão ressuscitar. E nós vamos nos encontrar com essas pessoas lá nos ares. Hoje nós vamos entrar um pouquinho na grande festa das bodas do Cordeiro que vai acontecer. Vai haver uma festa de casamento entre os vencedores da igreja, o filho varão. Vai acontecer uma festa lá no céu que vai ser o casamento entre Cristo e a igreja. E nós vamos participar dessa festa. Estamos esperando, vai ter um churrascão lá no céu, né? Quem gosta de churrasco aí, gente? Vocês gostam de churrasco? Vai ter um festão lá no céu, neste dia, no dia do arrebatamento do filho varão e no dia da ressurreição dos mortos. A Bíblia fala em Mateus 22, não é, que vai haver uma grande festa no céu. Anotem esse texto aí, talvez a gente estude ele um pouco hoje. E essa festa vai estar lá Abraão, nós vamos encontrar lá com Isaac, vai estar lá na mesa, né? E vai ter um grande banquete em que o filho varão vai participar desse banquete, uma festa maravilhosa. Tá certo? E olha o versículo 17 aí de 1 Tessalonicenses 4. Olha o versículo 17. Deixa eu pedir alguém para ler para mim aí o versículo 17, para não ficar só uma coisa monocrática, né? Só um falando. Nós estamos falando aí do arrebatamento do filho varão. E olha o versículo 17. Quem pode ler para nós aí o versículo 17? De 1 Tessalonicenses 4. Lê para nós aí, pastor Charles. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, e para o encontro do nosso Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Então, tem muita revelação aqui nesse texto que eu queria que a gente prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos falar aqui. Você vê que, número um, a palavra usada aqui, no versículo 17, é seremos arrebatados. Grifem essa palavra aí, por favor, porque essa palavra é chave para o entendimento. Essa palavra aqui no versículo 17, arrebatados, é a mesma palavra no grego usada no capítulo 12, no versículo de número 5. Olha para você ver aí. É a mesma palavra que está dizendo aqui que o filho varão, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado. Então guardem essa palavra e grifem aí, né? Paulo tem uma doutrina que ele está ensinando à igreja de Tessalônica, que era uma igreja muito ansiosa pelas últimas coisas. Paulo está dizendo, vai ter um dia que os mortos, quem morreu, vai ressuscitar. E quem está vivo será arrebatado. É isso que ele está dizendo. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, grifem essa palavra aí, nos ares. Não é? E aqui
nós temos que diferenciar, são dois fenômenos, dois fenômenos que nós precisamos entender que são fenômenos diferentes. Eu até disse semana passada, vou tentar aqui explicar, se alguém tiver alguma dúvida, me pergunte, mas eu disse semana passada sobre a importância de nós separarmos um fenômeno que se chama arrebatamento e o outro fenômeno que se chama a segunda vinda. O arrebatamento, ele é invisível. Você vê que em Apocalipse 12:5, Satanás está diante da mulher, esperando o filho varão nascer, e o filho varão é arrebatado, ou seja, imediatamente ele sai da terra e ele vai para onde? Para o trono de Deus. Ou seja, é algo repentino, invisível. E o encontro de nós com Cristo no arrebatamento será nos ares e não na terra. Então, guarde isso. A igreja, o filho varão, os vencedores, eles são arrebatados. Aonde que nós encontramos isso? Apocalipse 12:5 e 1 Tessalonicenses 4:17. E a palavra arrebatamento é a saída da terra. E o encontro de nós com Cristo no arrebatamento acontece nos ares. Nós teremos um encontro nos ares com Cristo. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje. Nesse encontro nos ares vai haver uma grande festa e um grande banquete quando nós estivermos lá com Cristo nos céus. E aqui a Bíblia está dizendo, então, que somos arrebatados e o arrebatamento é um fenômeno diferente da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo acontece de forma visível e não de forma invisível. A segunda vinda de Cristo é um fenômeno que Jesus fala. Abram a Bíblia aí, rapidinho, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Assim que eu acabar de ler esse texto, de Mateus 24, nós vamos dar uma respirada, porque eu já vi que tem umas carinhas aí, que tem uns irmãos que estão abrindo o olho, falando, o pastor hoje está acelerado, não sei o que está acontecendo, calma, que a gente vai dar uma respirada para entender essas coisas. Mateus capítulo 24. Então vamos ler aí o versículo 29. Mateus capítulo 24, versículo 29. Diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Repare que aqui claramente existe um fenômeno visível. No arrebatamento, você vê que os vivos que estarão aqui na terra subirão para o encontro com Cristo nos ares. Na segunda vinda, Jesus vem dos ares. Jesus aparece dos ares. É um fenômeno totalmente visível, ok? Então, vamos dar uma respirada aí, para a gente pular aí para os próximos versículos de Apocalipse 12, mas eu quero fazer a seguinte questão. Tem alguma dúvida sobre Apocalipse 12, do 1 ao 5 até aqui? Sobre o arrebatamento, alguma dúvida? Temos alguma dúvida até aqui, meus amados irmãos? Nenhuma dúvida? Podemos seguir? Ô, pastor, Oi. deixa eu te perguntar. Então, no caso, a ressurreição, ela vai ser feita, tipo, talvez de 2 vezes? Porque talvez aqueles que estão com Cristo vai encontrar com Cristo nos ares, né?
Isso. E a segunda seria para aqueles que estão perdidos, e aí todo mundo vai conseguir talvez enxergar essas pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas. Seria mais ou menos nesse sentido? São duas ressurreições. E a primeira ressurreição é no arrebatamento, certo? E essa ressurreição acontecerá com os vencedores da igreja. O filho varão, então, que é aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e os vencedores da igreja ressuscitarão e se encontrarão com Cristo nos ares. A segunda ressurreição acontece depois do milênio. Depois do milênio acontece a segunda ressurreição e todos vão ressuscitar para a grande salvação. Nós estamos separando aqui. A mulher é o povo de Deus, certo? A mulher é a totalidade do povo de Deus. E o filho varão são os vencedores do povo de Deus. A mulher participará da grande tribulação. E muitos da mulher, que são aqueles que ficarem da igreja, aqueles de Israel que não confessarem Cristo como Senhor, que amaram a sua própria vida, ela será perseguida e terá que inclusive, ser salva com a sua própria vida, né? A mulher que ficar aqui, nós vamos ler hoje, que representa a totalidade do povo de Deus, ela será perseguida por Satanás e vai viver uma grande tribulação. É como se fosse um processo de amadurecimento. E as pessoas que, durante a grande tribulação, se converterem, vamos dizer assim, né? Elas também ressuscitarão no final da grande tribulação para reinar com Cristo, certo? E as pessoas que morreram em Cristo, mas que não são vencedoras, imagina aquele ladrão na cruz, né, que Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não fala para o ladrão, hoje mesmo entrarás comigo no reino. Então a gente tem que separar. A gente está separando o que é arrebatamento do que é segunda vinda. Então o arrebatamento acontece nos ares. As pessoas são levadas nos ares. A segunda vinda acontece de forma visível. Quando Jesus vier de forma visível e destruir, nós vamos entrar nesses assuntos nas próximas aulas, espero eu, né? Isso está lá em Apocalipse capítulo 20, para quem tem curiosidade. Apocalipse capítulo 20 fala de um reino que Cristo vai implantar nessa terra, chamado de reino milenar. As pessoas que morreram em Cristo, mas que não são vencedoras, elas continuarão dormindo. E lá no final dos tempos, quando Cristo há de julgar todas as nações da terra, as pessoas que morreram, mas que não são vencedoras, que fazem parte da mulher e que morreram, elas vão ressuscitar só no final dos 1000 anos. Então, são duas ressurreições, respondendo a sua pergunta, Daniela, são duas ressurreições. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Ok? A primeira ressurreição é para os vencedores da igreja e a segunda ressurreição para todos aqueles que morreram em Cristo, mas que não são vencedores, são aqueles que amaram a sua própria vida, né? É isso que está em Apocalipse 12, né? Os que não amaram a sua própria vida, eles foram arrebatados para Deus. Os que amaram a sua própria vida, esses não serão arrebatados e passarão pela grande tribulação. Então, Apocalipse 12, 6, depois dessa conversa sobre o arrebatamento. Apocalipse 12, 6. Alguém lê para mim? Vamos ler com calma. O Apocalipse 12, 6 até o 12. Apocalipse 12, 6 até o 12. Quem pode ler com calma aí, por favor? Vocês não dormem não, gente. Fiquem atentos aí, vai escrevendo as coisas. Se tiver pergunta, faça. Eu leio, pastor. Para casa, não. Ou não vai com dúvida para casa, você já está, né? Não vai com dúvida embora da aula, não. Vamos lá. Apocalipse 12, 6 ao 12. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todos
o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra que eram, e mesmo em face da mão, a própria vida, e nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém. Então nós já avançamos bastante e vamos entender versículo por versículo de Apocalipse 12. E agora depois, escutem bem, o filho varão já foi, depois de Apocalipse 12:5, arrebatado. Então eu espero que você e eu, depois de Apocalipse 12:5, nós não estejamos mais aqui na Terra, ok? Então, isso aqui é para você entender como vai acontecer aqui na Terra, o que vai acontecer depois do arrebatamento do filho varão, que nós sabemos que são os vencedores da igreja. O que vai acontecer depois? Aqui está dizendo que uma vez que o filho varão foi arrebatado e o diabo, o dragão, a antiga serpente, queria tragar era o filho varão, e eu falei semana passada, né, que o diabo está preocupado não com a totalidade do povo de Deus, mas o diabo está preocupado com o filho varão, é com os vencedores do povo de Deus. É aqueles que são luz, aqueles que são a diferença, aqueles que amam a Deus acima de tudo. Depois que o filho varão for arrebatado, o que vai acontecer? O diabo vai começar a perseguir a mulher. Quem é a mulher? É aqueles que ficarem aqui. É o povo de Deus que amou a sua própria vida e que vai ter que agora ser amadurecido. Então a grande tribulação é para amadurecer esse povo. O filho varão já está no céu. O filho varão subiu para Deus. E nós sabemos que enquanto o filho varão subiu para Deus, o diabo vai querer o quê? Perseguir a mulher. Então, repare bem. Nós temos aqui duas realidades. Olha que coisa poderosa. A primeira realidade é o filho varão está no céu. E o que é que o filho varão está fazendo no céu? O filho varão está lá no céu, ele está vivendo a maior festa que vai acontecer na história da humanidade. A festa chamada de Bodas do Cordeiro. O filho varão subiu para o céu para festejar. Então você e eu, nós nesse dia subiremos para o céu para festejar. Aonde que está isso? Abra a Bíblia aí rapidinho em Mateus 22. Mateus 22. Rapidinho. Vamos ler Mateus 22, versículos 1 até o 14. E pode ler. Gente, Mateus 22, do 1 ao 14. Vou ler, pastor. Leia, por favor, pastor, aleluia. Isso. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em palavra, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo reino que celebrou as bodas de seu filho e enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu manjar, o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso,
foram um para o seu campo e outro para os seus negócios. E outros, apoderando-se dos servos, e o ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia, disse: escolizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída do caminho, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele enudeceu. E disse então o rei ao servo: amarrai-o de pés e mãos, e levai ao lançai nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dentro, porquanto muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Olha que festa que está prometida por Jesus aí, né? É uma festa que Jesus ensina que o reino de Deus é como uma festa das bodas, né? Bodas fala de casamento entre uma noiva que está vestida de vestes nupciais, vestida bem, e o cordeiro, e vai ter uma festa. E aqui o texto está dizendo que, olha que interessante, né? Enviou os seus servos para chamar os convidados, mas esses não quiseram ir, e aí o servo dizia: os bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas, né? Então, essas bodas são preparadas primeiro para a nação de Israel, que aí não quis entrar, depois para um povo de Deus que precisa estar preparado para ela, é isso que o texto está dizendo, né? Porque nós precisamos estar preparados para essa festa, e essa festa vai acontecer em algum momento da história, e esse momento que essa festa vai acontecer é exatamente, fazendo aí uma conexão, é exatamente no momento em que a igreja, em que os vencedores da igreja forem arrebatados. Uma festa que vai acontecer no céu e que vai durar o mesmo período que a grande tribulação durar aqui na Terra. Aqui na Terra vai estar um negócio terrível, epidemias, guerras, crise econômica, e lá no céu os vencedores estarão com o Pai festejando as bodas do Cordeiro. A igreja vai ser arrebatada para o céu justamente para festejar esse dia de encontro com o Senhor nos ares. E vai ser uma festa maravilhosa. Espero que você esteja lá, não é? No dia dessa festa. Eu também quero estar lá. E essa festa é uma festa prometida que vai acontecer. O reino de Deus, Jesus está dizendo, é como uma festa de bodas, como um casamento que vai acontecer em algum momento da história entre nós, os vencedores da igreja, e o Senhor Jesus. Quem vai estar nessa festa aí? Dá um joinha aí, gente. Quem vai estar nessa festa aí? Hã? Vai estar com a gente nessa festa? Glória a Deus por isso, né? Vai ser lindo demais. E a igreja, os vencedores da igreja vão estar no céu. E aqui na terra, o que vai estar acontecendo? Está aqui, ó. A mulher, versículo 6, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Que deserto é esse? Não é? A gente está falando de símbolos. Apocalipse é uma linguagem de símbolos. Que deserto é esse? Eu acredito, não é? Já que a mulher vai ficar aqui, quem é a mulher? É a totalidade do povo de Deus que ficou? Eu acredito que vai haver algum lugar na terra
preparado por Deus para proteção desta mulher que vai ficar aqui. Porque os dias vão ser terríveis. Imaginem dias muito ruins. Imagina tragédias atrás de tragédias. A Bíblia fala da grande tribulação. Jesus fala sobre essa grande tribulação em Mateus 24. Vai ser um tempo terrível. Um tempo grave, em que coisas graves vão acontecer. Alguns acreditam que o período da grande tribulação é de 7 anos. Eu acredito que o período da grande tribulação é o que está aqui em Mateus capítulo 12, em Apocalipse capítulo 12, versículo 6. 1.260 dias, que dá aproximadamente aí 3 anos e meio, que esse tempo de 3 anos e meio, outros 7 anos, acreditam que são 7 anos, vai ser um tempo de muita crise. E Deus, na sua infinita misericórdia, vai preparar para a mulher o quê? Talvez um lugar, né? A Bíblia está chamando esse lugar de deserto. Um lugar em que esta mulher vai poder ainda, que essas pessoas que ficarem, vão poder ainda, talvez, sobreviver. Porque a Bíblia vai dizer para nós, em Apocalipse 13, que o governo da besta, o governo do anticristo, é um governo opressor. As pessoas não vão poder comprar, não vão poder vender. Apocalipse capítulo 13 fala que, e aí é como se o Apocalipse 13, né, desse um zoom, imagina um zoom. Eu até disse isso na primeira aula, né, que Apocalipse não está em ordem cronológica das coisas. A gente não pode ler alguns textos em ordem cronológica, porque senão a gente se confunde. Então, o Apocalipse 12:6 é o quê? É um resumo do que vai ser a grande tribulação. O diabo, Satanás, através do governo do anticristo, perseguindo a mulher, que é o povo de Deus que ficou aqui na terra. E vão ser dias terríveis. E Apocalipse 13, que é como se fosse um zoom, né? Apocalipse 13 fala aí de uma realidade. Como é que vai ser o governo do anticristo? Só para quem é curioso, não é? Apocalipse capítulo 13, versículo de número... Deixa eu achar aqui para você, aonde fala da marca da besta. Apocalipse 13. Se alguém puder, me ajuda aí a achar. Apocalipse 13. 13:17. 13:17, né? Que fala que... Obrigado, Wanda. Para que ninguém possa comprar ou vender. Olha para você ver. Vai ser um regime opressor, né? Um regime terrível. E a Bíblia está dizendo, no versículo 6, que as pessoas que ficarem aqui da igreja e de Israel vai ter um deserto, que é um lugar na terra. Muitos acreditam que esse lugar, inclusive, é o Brasil, né? Que aqui vai ser talvez um lugar especial para as pessoas ficarem, para as pessoas terem paz. Alguns acreditam que esse deserto é o interior dos estados, o interior dos países, é fora das grandes cidades, né? Um lugar onde as pessoas estarão um pouco mais tranquilas em relação à perseguição da besta. Aqui está dizendo que a mulher fugiu para o deserto, ou seja, ela fugiu para um lugar que nós não sabemos qual. Para quê? Para que Deus pudesse guardar. Deus preparou esse lugar para sustentar essas pessoas durante 3 anos e meio. Então, talvez haja um lugar na terra, a gente não sabe se é um lugar ou se são vários lugares, um lugar na terra em que as pessoas que ficarem, elas vão ser o quê? Elas vão ser, eu não vou dizer guardadas, porque elas vão sofrer muito, mas Deus vai amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas, né? Então, você que quer ficar aí, você que está querendo ficar aqui para a grande tribulação, já vai pensando aí qual é esse deserto, né? Qual é esse deserto? Porque vai ser um lugar muito especial da terra, ou alguns lugares da terra, em que Deus há de guardar essas pessoas que ficarem. Ok? E aí o texto está dizendo no versículo 7, grifem para mim aí na Bíblia de vocês a palavra céu. Houve peleja no céu. Grifem aí a palavra céu para a gente entender. Quando a mulher ficou na terra, o dragão ficou perseguindo a mulher, a Bíblia está dizendo que no céu houve peleja, houve guerra no céu, não é? E aí o texto está dizendo que Miguel e os anjos pelejaram contra o dragão e pelejaram
o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, aonde que o diabo está? Aonde que o dragão estava aqui nesse texto, gente? O dragão estava no céu. Olha, essa talvez seja aí a revelação chave da noite para a gente entender esse texto. Imagina, a igreja de Jesus, os vencedores da igreja, estavam na terra. Os vencedores da igreja foram arrebatados para o céu. E quem é que estava no céu? No céu estava o dragão. E a Bíblia está dizendo que houve uma peleja no céu. E o dragão que estava onde? No céu, foi lançado, versículo de número 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e foi atirado para a terra. Percebe que há uma troca aqui agora? A igreja, os vencedores da igreja estavam na terra. E os vencedores da igreja foram para onde? Para o céu. O diabo estava no céu e agora o diabo foi lançado na terra. Guarde essa revelação. Porque muita gente aprendeu que o diabo mora no inferno. Eu não sei aonde que tiraram isso na Bíblia, mas eu vou te mostrar aqui uma coisa que está na Bíblia que é muito forte. O diabo não está no inferno. O diabo habita no céu. E aqui o céu está tá o quê? Está no singular. Repare bem que eu pedi para você gravar, para você grifar, houve peleja no céu. O céu está no singular. Olha o versículo 12. Olha o versículo 12. O que está escrito aí no versículo 12? Por isso, festejai, ó céus. Grifem aí a palavra céus. Os céus no versículo 12 está no plural. O céu no versículo 7 está no singular. Por quê? Por que ora o texto fala de céu no singular e ora o texto fala de céus no plural? Onde que a igreja de Jesus estava, o filho varão? Dentro do ventre da mulher, e a mulher estava onde? Na terra. E aonde que o diabo estava, conforme o versículo 9? O diabo estava no céu, e ele foi expulso do céu e foi lançado na terra. Então há uma troca. Os vencedores da igreja estavam na terra e foram para o céu. E o diabo estava no céu e foi para a terra. Então eu queria te passar essa revelação para que você entendesse um mistério espiritual muito importante. O diabo está no céu. Para você entender isso, eu queria que você compreendesse que toda vez que a Bíblia fala de céu no singular, a Bíblia fala de um dos céus. Não existe só um céu. Existem 3 céus. Guarde isso que eu vou te dizer. E isso aqui é muito importante para você entender o que é que vai acontecer, essa troca, né? Nós vamos para o céu e o diabo que está no céu vai vir para a terra. Os vencedores da igreja... Ah, é para não colar, né? Desliga aí o microfone. Ô, Ieda, você tá esquecendo remédio para trás, ó. Depois eu caiu, mas não sabia. Aí ele está esquecendo o remédio aí, gente. Liga o microfone aí. Caiu a porção. Deixa eu ver. Levanta para eu ver se não ficou mais nenhum por aí. Segura no andador. Não, foi só isso. Os outros você só conseguiu tomar. Só esse mesmo, Donias. Eu consigo. Aí vamos lá no banheiro. Vou botar assim no lugar. Mas não só. Porque já começou a Desliga o microfone aí, por favor, pessoal. Porque senão a aula não dá para... Acho que desligou. Vamos lá, vamos seguir. A igreja está na terra, o diabo está no céu. Aonde que você encontra isso na Bíblia? E aí você vai entender um mistério. Existem 3 céus. O primeiro céu é o céu que nós vemos com os nossos olhos. O segundo céu é o céu em que o diabo está, que a Bíblia chama esse céu de regiões celestiais. Esse céu é um céu que nós não vemos, mas é um céu importante no nosso entendimento. Quando a gente fala de segundo céu, a gente fala de regiões celestiais. Aonde que você encontra isso na Bíblia?
Efésios capítulo 6. Né? Quem está com a Bíblia aí pode abrir, por favor. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Estamos falando aí da revelação agora de Apocalipse 12, a partir do versículo 7. Estamos falando da diferença de céu e de céus. Por que nós temos que entender isso? Já já você entende por que é importante a gente compreender que é importante que a gente entenda a diferença dos céus. Então, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que atuam nas regiões celestiais. Então, a gente aprendeu que o diabo está no inferno. Preste atenção. Ora, como é que o diabo está no inferno se a Bíblia está dizendo que o diabo, os dominadores, as potestades, os príncipes desse mundo estão nas regiões celestiais? A gente precisa entender essa dinâmica. A gente precisa entender que o lugar do diabo nesse exato momento é no céu. E qual o céu? A Bíblia chama o céu que o diabo atua de regiões celestiais. E aqui o texto de Apocalipse 12, o versículo de número 7, está dizendo que houve peleja no céu. Céu no singular, ou seja, este céu aqui é um dos 3 céus. E este céu aqui, olhando para Efésios capítulo 6, é exatamente o quê? O céu que a Bíblia chama de regiões celestiais. Eu não sei se você já leu o texto de Daniel, quando Daniel ele faz uma oração, a Bíblia fala que a bênção de Daniel não chega, e o anjo, então, quando vem até Daniel, ele fala, ó, a sua bênção está demorando porque houve peleja no céu. Então, tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler aqui com você. Todos esses textos que eu estou citando aqui, você vai anotando para você estudar. Efésios 1, 3. Olha o que a Bíblia fala em Efésios 1, 3. Alguém lê para nós aí, por favor. Efésios 1, 3. Quem vai ler para nós? Vamos lá, gente. Vamos, turma. Efésios 1, 3. Bora. Bendito. Bendito Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aonde que estão as bênçãos que Deus já nos abençoou? Nas regiões celestiais. E aonde que estão as bênçãos? No segundo céu. Olha para você ver. Efésios 6 está dizendo que o diabo está no segundo céu. E Efésios 1, 3 está dizendo que as bênçãos do nosso Pai estão aonde? Nas regiões celestiais, que é o segundo céu. Repare que tudo que Deus nos deu, ó, a salvação dessa pessoa que você ama, a bênção financeira, a unção que o Espírito Santo quer derramar sobre a vida, a bênção que você pede para Deus está onde? Está nas regiões celestiais. Por isso que muitas vezes a gente não recebe as bênçãos, porque as bênçãos estão lá e o diabo também está lá. E lá no dia de Apocalipse 12, 7, onde se cumpriu o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? A igreja, os vencedores da igreja serão arrebatados, o filho varão, e haverá uma festa. Pensa mais ou menos o seguinte, pensa num elevador. Você vai subir e você vai estar num lugar que a Bíblia está dizendo o seguinte,
a nova Jerusalém, que está lá no terceiro céu, que você vai subir, o que vai acontecer? Você vai estar tendo lá uma grande festa. Uma grande festa. E essa nova Jerusalém, ela vai descendo. Ela vai descendo. E aqui na terra está acontecendo o quê? Uma grande tribulação. E lá no céu está acontecendo o quê? Uma grande festa. E você está lá junto com Abraão, junto com Isaac, junto com Deus, com Jesus, e essa festa está acontecendo. E a nova Jerusalém vai descendo. Aonde que está isso na Bíblia? Isso está na Bíblia, que a nova Jerusalém está descendo em Apocalipse, capítulo de número 21. Deixa eu achar aqui. Que são tantos textos, deixa eu achar aqui a revelação. A referência, Apocalipse 21, 2. Apocalipse 21, 2. Nós estamos falando do que está acontecendo no céu no dia que a igreja for arrebatada. Apocalipse 21, 2. Olha que coisa fenomenal. Os textos explicando os próprios textos. Apocalipse 21, 2. O que está escrito aí? Quem vai ler para nós? Tem gente que só fica aqui, mas não está aqui, né? Daqui a pouco eu falo um nome aí eu vou ver quem está aqui. Vamos ver. Apocalipse 21, 2. Amém. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha que coisa linda. O que a Bíblia está dizendo? Que a nova Jerusalém desce do céu. Então, repare. Vamos montar aqui o cenário, ok? Cristo arrebata os vencedores. Os vencedores saem da terra e vão para o céu. Quando os vencedores chegam no céu, e qual o céu que nós vamos? Vamos lá para o terceiro céu, o céu de Deus, certo? Acontece uma grande festa. Os vencedores da igreja, numa grande festa, o que está acontecendo com a nova Jerusalém? Que é a cidade que Deus está preparando para nós. Você está lá em cima com Deus, ela vai descendo, ok? Enquanto a Jerusalém está em festa e está descendo, aqui na terra está acontecendo o quê? A grande tribulação. Satanás está perseguindo a mulher, que é os descendentes que ficaram. O povo de Deus que ficou. E lá no céu está acontecendo o quê? Uma grande festa. Enquanto aqui na terra está o pau quebrando, lá no céu nós estamos festejando. E a nova Jerusalém está descendo, descendo, descendo. Ela sai do terceiro céu e ela chega aonde? Nas regiões celestiais. Que também é chamada de quê? De segundo céu. Quando chega no segundo céu, o que a Bíblia está dizendo? Há uma grande batalha no céu. E essa batalha é quem? Satanás, que mora onde? No segundo céu. E Miguel, que é o anjo de Deus, que vai pelejar com Satanás. Então, Satanás, aonde que estão as nossas bênçãos hoje? Aonde que estão as bênçãos que você pede para Deus hoje? Estão no segundo céu. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 1, 3. E aonde que está Satanás? Também no segundo céu. Repare que tem muita coisa que você pede para Deus e não chega, porque lá no segundo céu, nesse exato momento, Satanás está retendo algumas bênçãos. E no dia do arrebatamento do filho varão, o que vai acontecer? Vai haver peleja no céu e Satanás vai ser expulso do céu. E aonde que Satanás vai ser lançado? Na terra. Irmãos, se o negócio está feio hoje, na época que Satanás está no segundo céu, imagina como é que vai ser a situação da terra quando Satanás for lançado do segundo céu para a terra. Imagina isso. Se hoje a gente já está no coronavírus, o negócio está feio, o pau está quebrando, e Satanás está no segundo céu, imagina quando Satanás for lançado na terra. Eu não quero estar aqui para esse dia. Porque Satanás, quando for lançado na terra, a igreja vai estar onde? No segundo céu, descendo, descendo, descendo. E quando a igreja chegar aonde? No primeiro céu, ali é o fenômeno que Jesus disse em Mateus 24, que nós vemos hoje. Todo olho verá. Jesus vai voltar com quem? Com os vencedores da igreja. E aí,
Quando Jesus estiver no primeiro céu, já descendo com a gente, o que vai acontecer? Vai acontecer aqui na Terra uma batalha chamada de Batalha do Armagedon. Aonde que está essa batalha na Bíblia? Apocalipse, capítulo de número 19, a partir do versículo 11. Nós que subimos, que festejamos e que agora estamos voltando juntamente com Cristo, Jesus vai vir nessa terra e ele vai pelejar contra os cavaleiros, contra o exército de Satanás, que é formado pelo anticristo, pelo falso profeta e por Satanás. Se Deus tem uma trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás, que quer ir contra Deus, também formou a sua trindade. Anticristo, que vai governar o mundo inteiro, falso profeta, que vai governar as religiões do mundo inteiro, e Satanás, que é o espelho de Deus, que ele quer imitar a Deus. E aí vai haver uma guerra e nós vamos vencer o exército de Satanás e vamos reinar com Cristo. Então, eu só queria que a gente entendesse hoje que os vencedores da igreja serão arrebatados, vão ficar lá no céu. Qual o céu? Primeiro, terceiro céu, depois vão descer para o segundo, depois vão descer para o primeiro, e durante algum tempo, alguns dizem que são 3 anos e meio, outros que são 7 anos, eles vão festejar. Enquanto estiverem festejando, aqui na terra vai estar tendo uma grande tribulação. E nós vamos voltar com Cristo para reinar com Cristo e vencer o exército de Satanás. Aonde que está isso? Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 11. Deixa eu respirar aqui agora. Muita informação, tem irmão dormindo, tem uns que já saíram, que a aula de hoje foi densa. E agora vamos abrir para as perguntas para a gente, e aí dar como, vamos dizer assim, encerrado o Apocalipse 12. Dar como encerrado o Apocalipse 12. Vamos às perguntas. Então, gente, como é que é? Ninguém tem pergunta? Posso encerrar a aula, então? Quando ninguém tem pergunta, é sempre um mau sinal. É sempre um sinal pastor. que... fala, pastor. Eu queria só tirar a dúvida seguinte. Ali, nesse versículo 11, 19 e 11, se cumprirá aquela passagem que Jesus fala que a cidade de Nínive julgará essa terra, essa nação, da mesma forma a rainha do sul também. Será nesse momento aí que a igreja de Cristo... Não. Esse momento... que fala do juízo de Deus. Certo? Então, esse momento que o senhor está dizendo aí, esse momento que o senhor está mencionando, é Apocalipse 20, a partir do versículo 11, que é o julgamento de todas as nações. É depois dos 1000 anos. Porque agora no Apocalipse 19, 11, que foi o que eu citei, é a segunda vinda de Cristo acontecendo visivelmente, os vencedores da igreja vindo para a terra como um exército de Cristo para guerrear literalmente contra a trindade do mal, que é anticristo, falso profeta e Satanás, junto com todos os exércitos deles. Essa trindade do mal, ela vai estar lá no campo do Armagedon, em Israel, preparada para lutar contra Cristo. E aí Cristo, junto com a gente, por isso que nós vamos reinar com Cristo, porque nós seremos
vencedores dessa batalha. Nós vamos guerrear contra o exército do anticristo. Nós vamos guerrear com ele. E aí vai se estabelecer um reino de 1000 anos em que nós vamos participar desse reino. Certo? Amém. Isso é o final da grande tribulação. Depois dos 1000 anos haverá um juízo. E aí sim é essa passagem que o Senhor está dizendo em que nós vamos julgar todas as nações da terra. Amém. Obrigado. Okay? Nada. Amém. Perguntas? Pelo menos mais uma pergunta, né, gente? Pelo amor de Deus. Nada, né? Jesus toma conta. Então, algum comentário para a gente encerrar a aula? Vocês têm que comentar, pelo menos, então. Pelo menos para criticar a aula. Senão, fica difícil. Então, enfim, então vamos Pastor, só completar a sua fala sobre o reinado de Cristo, que o profeta, que o salmista Davi, há mais de 1000 anos, ele profetizara acerca do reinado de Cristo e a igreja. Lá em Salmos 2, a partir do versículo 1, eu vou ler o versículo 6 para a gente ganhar tempo, é o seguinte. Salmos 2, 6. Eu, porém, construí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. 9. Ele repete aquilo que o apóstolo João já conhecia, diz em Apocalipse 2, 26. Ele fala, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Forte. Muito bom. Esse reino é uma promessa antiga, né? Muito forte. Salmo, o que você falou aí? 2? Anota esse texto aí, pessoal. Salmos 2, do 6 ao 9. Daniel 7 também fala sobre isso também. A gente deve ter uma aula específica sobre o reino milenar. Uma aula específica sobre Apocalipse, capítulo 20. Semana que vem a gente tenta entrar. A gente vai entrar semana que vem. Não vou ler mais Apocalipse 12. A gente vai entrar em semana que vem no Apocalipse 13. Ok? E nós vamos entender que são duas bestas. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Ou seja, o anticristo e o falso profeta. Eles trabalham em conjunto para dominar a terra. E nós vamos falar um pouquinho da marca da besta, vamos falar um pouquinho aí como é que vai ser essa grande tribulação. Então, semana que vem a aula é bem interessante sobre a grande tribulação. Se tudo der certo, na outra semana a gente fala então sobre o reino milenar, esse reino que é um reino prometido para nós em Apocalipse capítulo 20. Nós já falamos praticamente sobre Apocalipse 1, 2, 3, né? Falamos sobre Apocalipse 12, falamos sobre Apocalipse 19, 20, enfim, nós estamos passeando aí nas páginas de Apocalipse, lembrando que o texto não é um texto linear, né? Ele não é um texto que trata cronologicamente os fatos. João foi tendo visões, tem muita coisa que ele vai pulando, é por isso que a gente está nessa dança aí de capítulos. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Pensem durante essa semana sobre isso que nós falamos, sobre a diferença dos céus, sobre a batalha no céu, sobre o arrebatamento do filho varão, a grande tribulação, o deserto, enfim. Dê uma refletida nisso aí. Vamos orar em nome de Jesus. Quero pedir aqui, deixa eu ver quem está aqui com a gente. Ô, pastor. Aí? Oi. A Natália mandou uma dúvida aí. Como que vai funcionar? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Questão do milênio. Chat.
Ela mandou no chat aí. Lê para Você nós aí que eu ouviu? não estou vendo aqui o chat. Você aconteceu Tô aqui comigo no procurando chat? aqui. Peraí, deixa eu Misericórdia. ler aqui para você. Pastor, se o tempo de Deus é diferente do nosso, como funcionará a questão do milênio? Será no nosso tempo? Não. Será no tempo que nós conhecemos e vivemos ou será no tempo de Deus? Essa é uma boa pergunta, que tem a ver com aquele texto de 1 Pedro que diz que um dia para Deus é como 1000 anos e mil anos para Deus é como um dia. Imagino que essa pergunta tem a ver com isso. Eu, particularmente, acredito num reino literalmente milenar. Eu acredito que haverá realmente 1000 anos de reino, e o texto dá muitos indícios sobre isso. Então, tem pessoas que acreditam que o milênio é apenas uma representação, outras são até amilenistas, não acreditam nem no milênio, acham que o reino já é agora. Eu acredito particularmente, pelos indícios do texto, que o reino milenar ele é literal e são realmente 1000 anos. Espero ter respondido aí, pelo menos naquilo que eu acredito. Isso aí tem muitas discussões sobre, mas eu particularmente acredito num governo de Cristo literalmente milenar que vai acontecer após a segunda vinda, após a batalha do Armagedon, em que Satanás, falso profeta e o anticristo serão presos. E nós vamos reinar com Cristo, ou seja, Deus vai nos dar cidades para reinar com Ele. Pastor, só enfatizando também o que você está falando, que essa questão do tempo... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu esqueci quem perguntou, mas essa questão do tempo, essa questão do cronos, essa questão de datas, calendários, enfim, isso é questão dada a nós homens, seres humanos. A Deus não é dado essa ideia de cronometrar tempo, né? Um ano, um dia, horas, segundos. O eterno Deus, o Criador, ele está fora disso, né? Ele está fora da dimensão. Tudo que a gente pensa sempre numa dimensão de passado, presente e futuro. Eu não tive tempo de falar hoje, mas é muito interessante essa questão do tempo, que a Bíblia tem textos que falam que, por exemplo, Abraão foi justificado pelo sacrifício de Cristo. Mas quando você pensa cronologicamente, você vê que Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, como é que ele pode ser justificado por algo que não tinha acontecido? Mas a Bíblia diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não está ligado ao tempo. O que a gente tem que entender é que tudo que a gente pensa é baseado em 3 dimensões: passado, presente e futuro, altura, largura e profundidade. Mas existe uma 4ª dimensão, que é a dimensão de Deus. A dimensão de Deus não está, como o Charles está dizendo, e muito bem, não está ligada ao tempo. Então, tudo que a gente fala relacionado a Deus nunca pode estar ligado ao tempo que nós vivemos. Deus, ele não é preso ao tempo, ele é dono do tempo. Ele vai no passado, ele vai no presente, vai no futuro, porque para Deus não existe tempo. Para nós é impossível pensar. Se eu pedir para você pensar alguma coisa fora do âmbito do tempo, você vai conseguir pensar? Pensa qualquer coisa que foge do tempo. Não tem jeito. Qualquer coisa que você pensar vai ser passado, ou presente, ou futuro. Mas com Deus não é assim. Então, tem coisas na Bíblia que nós não conseguimos entender porque Deus está acima do tempo e do espaço. Não é? Deus ele vai além do tempo e vai além do espaço. Isso é muito lindo. É muito poderoso pensar isso. Então, por isso que muitas vezes a gente fica condicionando a Deus na questão do tempo, mas Deus não trabalha com a variável tempo e muito menos com a variável espaço. Isso é quase que falar um pouquinho de física quântica. Inclusive, isso é provado cientificamente, né? Einstein, quando falou da teoria da relatividade, ele disse que o tempo é relativo. Ele só não conseguiu comprovar como. Mas a gente consegue, que é estude Deus, veja quem é Deus e você vai ver que o tempo é relativo. Então, isso tudo, enfim, não vamos viajar muito aqui não, para a gente seguir o jogo e fazer uma oração. Quem vai orar por nós aí hoje? Deixa eu ver. O pastor Clécio está aí? Estava aí até agora. Acho que não está mais não. Ele falou que a bateria dele ia acabar, então, pastor. Ok. Mãe Justa, ora por nós aí. Amém. Peço aqui oração pela vida da
Elisângela e da sua família, que hoje ela perdeu o pai dela. Vamos todo mundo orar pela vida dela. Amém, Jesus. Deus maravilhoso, Deus santo. Muito obrigada, Senhor poderoso, por essa aula que o Senhor nos permitiu nesta noite para aprendermos mais e mais do Senhor, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor poderoso, abrir a nossa mente para que nós possamos, Senhor poderoso, em nome de Jesus, entender mais e mais a Tua palavra, Senhor poderoso. Deus, no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a nossa irmã Elisângela, Senhor poderoso, e a família que perdeu o ente querido hoje, o seu pai, Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo Consolador seja com eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, derrama a Tua bênção, a Tua graça sobre nós, sobre a Igreja Marajó, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Só então, para encerrar a aula, a gente vai ter a live no Instagram da igreja, às 10h30 de oração. Quem quiser entrar vai ser muito bem-vindo. E amanhã é o nosso celulão, que vai ser nesse formato. Mas eu queria que vocês me ajudassem. Eu vou colocar no grupo agora de novo o banner. Vai divulgando aí com todo mundo. E amanhã, quando for na hora, não só manda o link no grupo da célula, não. Manda individual, fala, fulano, eu estou te esperando, porque amanhã vai ser o celulão através do Zoom. Então vai ser uma experiência que a gente está fazendo e faz sentido com que todo mundo participe, né? Que não seja só uma coisa restrita, para todo mundo entrar amanhã. Tá bom? Todos estão convidados amanhã às 8. Hoje a aula é às 9, amanhã o celulão é às 8. Tá certo? Amém. Deus abençoe você, gente. Obrigado por tudo. Amém. Boa noite, pastor. Tchau. Amém, pastor. Obrigado. Um abraço. Amém. Boa noite.